boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para tratar um pouco de direito civil aqui no Jurisplanner. Para quem não me conhece, sou o Rafael Figueiredo, sou professor de Direito Civil e de Direito Processual Civil aqui no Jurisplanner. Já tivemos em várias outras oportunidades, outros cursos. E hoje, para mim, admito que é um curso um pouco especial, né, que eu preparei com muito carinho. E antes mesmo de começar a matéria de Direito Civil, naquela mesma pegada que a gente faz nas outras aulas e nos outros cursos, eu conversei com o Eduardo, o organizador do curso, e ele me pediu para que eu desse uma palavrinha para vocês, porque, para quem não conhece, sou juiz de direito aqui no Rio Grande do Sul, mas antes de passar para juiz, eu fui aprovado no concurso de delegado federal, uma aprovação a qual eu me orgulho muito e tenho muita honra de ter essa aprovação no concurso de 2018, agora, logo que passou. Então vou contar para vocês, pessoal, como que foi as fases do meu concurso. Aqui não estou querendo pregar nada, nem é esse o objetivo, é só contar para vocês algumas histórias até engraçadas que passaram. Não é método de estudo, nada, tá, pessoal? Só porque eu sei que quando a gente está aí fazendo o concurso, a gente tem curiosidade para saber como que foram aquelas fases, quais as apreensões, as expectativas que ficam, né? E só olhar lá no edital, sei que vocês já leram o edital, mas a gente sempre quer ouvir alguém, né, que passou por aquela trajetória, e eu passei. Foi um concurso muito difícil, muito disputado, com gente muito qualificada, e o qual eu realmente tenho muita honra, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido aprovado, e uma dor no coração, admito, por não ser colega de vocês aí, né, mas estamos todos juntos, circunstâncias da vida acabaram me trazendo para a magistratura, carreira que sou muito realizado, mas respeito muito a instituição da Polícia Federal, assim como todos os brasileiros, né? Talvez hoje em dia a instituição mais legitimada, assim, mais respeitada do nosso país. Então, pessoal, falando do edital de vocês sabem bem melhor do que eu, mas eu vou contar para vocês só como foi a minha trajetória, tá? Primeiro foi a prova objetiva de 120 questões, igualzinha de vocês. E eu, particularmente, eu já estava me preparando, já estava no meio do concurso da magistratura do Rio Grande do Sul, quando surgiu a prova de delegado federal. E eu morava com um amigo meu, que hoje em dia é delegado civil aqui no Rio Grande do Sul, o César, e nós morávamos juntos e estudávamos juntos, né? E tínhamos o mesmo sonho. E aí surgiu o concurso da Polícia Federal e a gente acabou se inscrevendo. E claro, eu sempre sonhei em ser policial federal, delegado federal. No início dos meus estudos eu não sabia muito bem ainda o que queria. E evidente, esse concurso não dá para deixar passar, né, pessoal? E aí o César, eu lembro direitinho que ele ainda me deixou um bilhetinho, assim, tens que pagar a inscrição. E aí paguei a inscrição e fui fazer a prova. Claro, tinha estudado muito, já tinha me preparado 5 anos, estava me preparando 5 anos nas carreiras jurídicas, fiz tudo que é curso que vocês imaginam, fiz curso de peças e tudo mais. E chegou na prova objetiva, né? Hoje nós vamos tratar aqui um pouquinho de direito civil. Hoje na prova objetiva caíram 3 questões. Só 3 questões de 120, né? Então não é uma matéria ainda muito relevante, até porque o concurso é de delegado. Eu tenho aqui, fiz umas anotações, hoje mesmo eu peguei a prova, até para dar uma relembrada, deu uma nostalgia, assim, né? Daqueles momentos. E vi que caiu bastante administrativo e constitucional, 18 de administrativo e 15 de constitucional, né? 56 de penal e processo penal. Eu lembro que a prova de administrativo eu tinha achado bem difícil, nas primeiras 15 questões, né? Aí depois vem internacional, previdenciário caiu, tributário e financeiro, que caíram 7 questões. Eu fiz a burrada, tá? De marcar todas as questões, quase fiquei fora da primeira fase por causa disso, porque eu não tive estratégia, não conhecia muito bem o edital, né? Porque eu estava no meio de vários outros concursos, então acabei indo para a prova assim, sem ler muito bem o edital, né? Claro que sabia que uma anulava a outra, mas não tinha pensado ainda na estratégia, né? Não façam isso, não cometam o mesmo erro que eu. Por uma questão eu quase fico fora, tá? E depois civil, que é o que nós vamos tratar aqui, empresarial também, 3 questões, e criminologia 3 questões, né? Foram essas as 120 questões. Processo civil acabou não caindo nenhuma, mas nós vamos tratar em outras aulas sobre processo civil, né? Vai que dessa vez caia. Bom, aí eu fiz a prova objetiva e uma errada anula uma certa, né? Então vocês aí façam a estratégia de vocês. Eu sei que vocês sabem bem melhor do que eu qual a melhor estratégia, quantos marcar, quantos não marcar. Eu realmente fui sem estratégia alguma. Eu não lembro se eu deixei alguma em branco, mas eu acho até que não. Isso quase acabou custando a minha aprovação, né? Eu passei bem no ponto de corte, se eu não me engano.
tá para a segunda fase. Aí eu fiz aquela prova de manhã, à tarde prova subjetiva, como vocês sabem, e aí, bom, aí eu e o César estávamos sem provas, eu e o César e a Luana, a esposa dele, namorada à época, hoje em dia esposa, e fomos passar assim, na quarta-feira, ainda não tinha saído o gabarito, fomos passar a semana em Santa Catarina, né? No meio do trajeto saiu o gabarito, né? Não lembro, saiu o gabarito oficial e a gente no carro, assim, e eu tentando ali corrigir, e acho que deu, acho que não deu, nós paramos num parador, fazia aquelas contas, porque uma certa anulava, eu olhava lá no olho na vaga quanto que tava. Enfim, aí chegamos na casa de uma amiga, de uns amigos lá. A primeira coisa que eu fiz, nem cumprimentei ninguém, né? Fui para uma mesinha e eu fui lá e corrigi, acho que deu, acho que vai dar. Eu ficava acompanhando o olho na vaga e tal. E aí nós já tínhamos realizado a prova discursiva. E eu sabia que na prova discursiva eu tinha ido bem. Então, por isso que eu tinha muita expectativa. Nossa, quando vê, chegou, é a hora, né? Porque eu já estava me preparando há muito tempo, estava muito desgastado. Né? Então, essas aprovações são um alento e um estímulo para a nossa jornada a seguir. A prova discursiva foram 3 questões e uma peça, que a de vocês também vai ser igual. As questões foi uma de direito administrativo, de poder de polícia, que eu dei a sorte, que já tinha caído na prova de delegado civil aqui do Rio Grande do Sul, qual eu já tinha feito, né, e também tinha sido aprovado. E aí tinha caído uma questão igual sobre poder de polícia, ali, os ciclos do poder de polícia e tal, os 4 ciclos, aqueles que vocês sabem melhor do que eu. Aí depois caiu uma de penal, de direito constitucional, direitos fundamentais, que envolvia restrições de direitos fundamentais, uma interceptação telefônica numa execução fiscal, algo assim, uma questão também não era muito complexa. E por fim a questão de penal era o concurso de agentes, né, que vocês têm o Edu, que é o melhor professor de penal, que deve explicar para vocês aí muito bem todas as teorias, aquelas de concurso de agentes, elementos objetivo e subjetivo. E a peça, como vocês já devem estar craques, né? Eu estou sabendo que quem comprou esse nosso curso aqui, quem está assistindo, ganhou o curso de peças práticas do Juris Planner, com o professor Eduardo e toda a equipe. E a peça foi uma preventiva, né? Que exige muito treinamento. Eu fiz um cursinho de peças à época, foi a única coisa que eu fiz assim de específico. Fiz o cursinho de peças, decorei ali todos os artigos, 312, 313, a lei 12.830 de delegado, né? Para fazer as representações, porque realmente eu não tinha familiaridade com aquilo e eu precisava de um cursinho. E eu já tinha rodado uma vez, numa segunda fase, de delegado do Distrito Federal, né? Que tinha sido muito traumatizante para mim, que eu tinha pensado, não, dessa vez eu vou estudar essas peças, né? Para não fazer feio nas peças. Eu tinha rodado na peça lá no DF. Então foi isso, aí veio a prova subjetiva, veio o resultado e realmente eu estava aprovado, né? Eu estava lá em Santa Catarina, porque eu sabia que na segunda fase eu tinha ido bem, e aí eu tinha que me preparar para a prova física, né? E existe um lema, né, pessoal, que assim, a fase mais difícil do concurso é sempre aquela que nós estamos, né? E para mim a prova física realmente era muito complicada, porque eu estava há 6 anos estudando, totalmente sedentário, estava mais gordinho ainda do que estou hoje ainda não estou totalmente em forma, mas naquela época estava muito mais, e tinha uma prova física ali, acho que era em 1 mês e 15 dias, algo assim, 45 dias, 50 dias. Eu vi que diminuíram um pouco os índices, mas mesmo assim é uma prova complicada. Salvo engano, no concurso de 2018 teve 1/3 de reprovação, é bem difícil, né? Bom, a prova, ela se constitui, como vocês sabem, né, nas barras. Eu sei que diminuíram, na minha época eram 3 o mínimo e 15 o máximo. Aí tinha o salto, depois nós íamos para o salto, depois nós íamos para natação e depois para a corrida. Para mim aquilo foi muito... Eu fiquei 45 dias que eu larguei os estudos dos meus outros concursos para me dedicar a isso, né? Porque ia ser muito frustrante eu ter chegado tão perto e rodar, então fica aquela pressão. A gente mesmo se pressiona muito na prova física, né? Parece que vai ser uma vergonha rodar. Mas não é super difícil, existe concentração. Eu fiquei tão nervoso quanto numa prova objetiva e na subjetiva. Treinei muito, de manhã, para vocês terem ideia, a minha rotina era de manhã, eu ia à academia com o personal para ele me ajudar no fortalecimento. Aí eu almoçava bem pouquinho, né? Vivia frango e ovo e o whey protein, né? E no início da tarde eu ia para natação, que era o que me ajudava, que era a modalidade que eu mais gostava. Então eu foquei muito na natação e isso ajudava muito na questão do emagrecimento e também em dar fôlego para as outras etapas, né? E à noite eu ia para a corrida, que para mim era o mais difícil. Para vocês terem ideia, eu não consegui nenhuma vez
antes do dia, eu não tinha conseguido nenhuma vez, em toda a preparação, bater os 2,380 que eu acho que era, né? 2 km, 380 metros em 12 minutos, que era o mínimo. E não podia fazer o mínimo em todos, né? Como é agora no de vocês. Então eu sabia que eu precisava dar o meu máximo nos outros para chegar na corrida precisando do mínimo, porque eu não conseguia, era muito difícil para mim. Então aí fiz um regime pesado, para vocês terem ideia, em 40 dias, eu sem nenhum medo de estar exagerando, eu sei que cada um tem um metabolismo e eu me preparei muito mesmo, comi regrado, não fiz nada de errado. Eu emagreci 10 quilos nesses 45 dias e aí consegui fazer tudo, né? Consegui passar por todas as etapas. Tive lesões, como vocês vão ter, vocês vão ver, vai ser um horror, tá? Vocês vão se preparar como nunca, mas tenho certeza que vai dar certo. Então é assim, começa na barra, né? Aí depois vai direto pro salto, que é aquele salto um salto na caixa de areia, né? Aí depois, aqui em Porto Alegre, eu sou gaúcho, né? Então em Porto Alegre nós saíamos ali do local onde era a prova e íamos para um clube onde tinha natação, que aí eu fui bem na natação, consegui fazer o índice máximo, né? E aí isso me deu a vantagem de precisar o mínimo na corrida e na hora eu consegui, não sei como eu consegui e acabou dando tudo certo. E quando eu saí da prova física, assim, era uma alegria, uma satisfação muito grande ter passado nessa etapa, para mim talvez a mais difícil do concurso, né? Não que fosse a mais difícil, óbvio, mas era muito desafiador, eu que estava uma pessoa totalmente sedentária. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir no McDonald's. Eu saí da prova, peguei um Uber, fui direto pro shopping Praia de Belas, que é um shopping em Porto Alegre, e comi um McDonald's, né? E, enfim, depois fui comemorar aquela vitória. Bom, aí tem a avaliação médica, que eu sei que todo mundo fica muito nervoso na avaliação médica, e mais uma vez eu repito, a fase mais difícil do concurso é aquela que nós estamos, né? A avaliação médica é algo bem chato, tem que fazer muito exame, né? Na Polícia Federal exige muito exame, afinal de contas vai ser um policial, né? Então é muito exame, a gente fica nervoso nos exames, fica com medo que dê qualquer coisa errada, né? Tem o exame, são todos os exames de saúde, aí tem exame toxicológico e tem o psicotécnico, né? O psicotécnico também da Polícia Federal é bem puxado, 2 turnos, né? Se eu não me engano foi num domingo, de manhã e de tarde, assim, foi bem puxado da Polícia Federal. Quando chegar lá vocês vão saber bem o que fazer do que eu tô falando, né? E aí tem a avaliação médica presencial também, que essa é que todo mundo fica mais nervoso, né? Que eles chegam e medem a pressão e dá a pressão de quase todo mundo alterada, né? A minha mesmo, eles chegam lá, aí tu tem que tirar a camiseta, algo assim, eles começam a verificar algumas cicatrizes, alguma coisa assim, perguntar teu histórico todo familiar, e tu vai ficando nervoso, né? E o cara ali, o cara aferindo a pressão, né, da gente. É claro que a minha, eu tava super nervoso, né? Deu 16/11, se não me engano. Aí a moça pra mim, vai ali, aguarda 10 minutos e volta pra ver se baixa. Vontade de rir, né? Era óbvio que eu voltei e tava mais alta ainda. Assim como comigo e com vários colegas, mas tranquilo. Aí depois tu faz um exame que é o mapa aquele, que é o de 24 horas, fica ali aferindo a pressão por 24 horas, né? E alguns outros exames complementares. E aí dá tudo certo, aí passa na prova, na avaliação médica. E aí chega na tão temida prova oral, né? Prova em Brasília, todo mundo se desloca para Brasília, uma expectativa muito grande. Era a minha primeira prova oral, nunca tinha feito nenhuma prova oral. Como que consiste a prova oral da Polícia Federal? É método CESP, tá? Pelo menos na minha foi. Então eram 4 questões de constitucional, administrativo, penal e processo penal. E aí ficavam ali as folhinhas, né? 4 examinadores na tua frente e as questões já vinham escritas, né? A gente chegava, todo mundo era separado, se não me engano, por ordem alfabética, algo assim. Aí quando chegávamos lá num teatro, não lembro muito bem, numa escola, numa grande assim, faziam sorteios, né? E aí ficava ali esperando a hora do teu sorteio. Aí, sei lá, eu fui um dos últimos, fui lá pro final da tarde, fiquei ali toda a tarde ali ficando nervoso, né? Cada vez mais nervoso. Até não tenho nenhuma vergonha de comentar que na prova oral eu inclusive tive alergia que assim no corpo, né? De tão nervoso que fiquei para a prova oral, mas acabou dando tudo certo. Então são 4 questões, as questões já vêm escritas, né? Tu pega aí, vira assim, aí lê a questão e fala, e aí vão te avisando o tempo, né? Tens 20 minutos, o próprio candidato que fica
ficar administrando esse tempo, né? Então eu sabia que em 5 minutos eu tinha que passar para a segunda, depois 5 minutos para a terceira e depois para a quarta. Normalmente, todas as baterias que tiveram eram umas questões no sábado de manhã, outras sábado de tarde, outras domingo de manhã, outras domingo de tarde. Foi sempre mais ou menos o mesmo método, assim, eram 3 questões um pouco mais simples e uma que era complicada, né? Que na minha foi de administrativo, no caso, que foi a última questão que eu sorteei, né? Então a minha de penal, de processo penal, se eu não me engano, de processo penal, foi bem naquela época daquele julgado de, quando é preso em flagrante se podia mexer no celular, se podia ver a agenda telefônica, o WhatsApp, essas coisas, então era aquele julgado que caiu, questão tranquila. Aí depois a de penal, se eu não me engano, era princípio da insignificância, no caso de contrabando, descaminho também, assim, aí tinha algumas coisas mais complexas, né, mas o pano de fundo era esse. A questão de constitucional foi da súmula vinculante 11, das algemas, né, que é algo que é muito corriqueiro para os policiais, e a administrativa era muito difícil mesmo, era uma questão sobre terra de fronteira, sobre nulidade, era uma coisa bem complicada, assim, aí aquela terceira, a última ali foi no embalo ali, a examinadora ia te dando uma ajudada, foi indo, e acabou dando tudo certo. E a prova de títulos, né, que é algo que é muito importante no concurso de delegado, pelo menos no meu foi, porque a classificação, né, e quem é policial, tem muita gente aí que é policial que está se preparando e que tem certeza que vai obter a aprovação, tem uma certa vantagem, porque eu acho que conta títulos, né, eu não tinha título nenhum e acabei caindo várias posições, né. No nosso concurso de 2018, acabaram chamando todos os candidatos, né, pessoal? Então isso acabou ficando tranquilo. Primeiro na academia foram os primeiros, não vou lembrar agora, mas talvez 150. Né? Eu lembro que eu estava ali bem no 150, 100 e alguma coisa, né, 137 eu acho, mas tinha a questão das cotas, algo assim. Eu acabei ficando com medo que estava perto da minha prova oral de juiz e acabei pedindo final de fila. Então fiquei na segunda turma. E agora há pouco, né, o pessoal da segunda turma, que era a turma que eu estava, acabou de fazer a academia, eu ficava recebendo os e-mails antes de começar, assim, Rafael, candidato Rafael, mande suas medidas para fazer a roupa camuflada, o uniforme da academia e tal, me dava uma dor no coração de não ir para a academia, né, não fazer parte dessa instituição a qual honra todos os brasileiros, e que eu tenho muito orgulho de ter sido aprovado, né, mas infelizmente não pude fazer a academia. Mas tive muitos amigos queridos que fizeram, depois aí o curso de formação eu já não posso dar muitos detalhes, que eu não sei como é que funciona, né? Mas todo mundo fala, eu acho que deve ser uma experiência bem bacana. Os meus colegas que estudaram comigo aqui para o concurso, né, que a gente se preparou junto para a prova oral, conseguiram todos ficar aqui no Rio Grande do Sul. Tem um grande amigo que, inclusive, dividi quarto de hotel com ele lá em Brasília, o Diego, que é delegado federal agora aqui em Santa Vitória. O próprio Sérgio também é lá em Passo Fundo, vi hoje uma foto dele que ele está em Passo Fundo, a Amanda em Santa Vitória também, mas tem o pessoal que ficou lá no Acre, né, e todo mundo conseguiu, assim, todo mundo está bem feliz na instituição, a Letícia, todo mundo está bem feliz na instituição e bem feliz com o seu trabalho, né, então desejo para vocês aí, essa é um pouquinho da minha trajetória, como foi, assim, tentei só relatar para vocês como é que foi. Então é isso, tá? O concurso todo são grandes emoções, e aí tem subjúdice, aí desce uma classificação, desce outra. É uma emoção, e vão chamar os excedentes, não vão chamar os excedentes. Então, é uma emoção, mas tenho certeza que vocês estão preparados, e aqui nós vamos trabalhar hoje bastante direito civil para vocês gabaritarem as 3 questões que vai cair de novo. E vocês estão preparados e tenho certeza, acreditem, pessoal, acreditem, vale muito a pena. Não amoleçam não desanimem nessa reta final, sigam firmes. Eu sei que esse negócio de alterar a prova vai batendo um desânimo, né? A prova está marcada agora para 23 de maio, já foi remarcado e não se sabe se vai acontecer ou não, mas não desanime, pessoal, vai valer a pena, vai chegar lá no final da trajetória, vocês vão ter muito orgulho toda essa história. Com certeza daqui a 1 ou 2 anos serão vocês aqui no meu lugar contando a aprovação de vocês, e aí vão poder também contar a experiência da academia que eu infelizmente não tive. Então é isso, pessoal.